Bom, voltamos a atualidades hoje com muita coisa aqui. E agora, atualidades news. E as pessoas que vão debater esses assuntos são competentes. E vamos lá cumprimentá-lo. Aqui junto comigo aqui, pastor Ricardo Rossi, homem que conhece. Ele aprofunda, a notícia sai certinha, redondinha e comentada, hein? Inédito na televisão brasileira. Comentada. Boa noite, pastor. Boa noite, doutor João. Boa noite a todos que estão em casa. Boa noite ao João que está em outro estúdio. Eu confesso que eu estava com saudades já, né? Saudades de você, saudades daqui do estúdio, saudades deste programa que tem levado tanta notícia, tanta informação a toda a população. Então é um motivo de alegria. Agradeço a Deus e a toda a produção aqui, que sempre nos recebe muito bem para poder levar o melhor da notícia para você que está em casa. Bom, e a notícia comentada também com o homem que já passou pela prefeitura, é ex-prefeito, mas sempre presente. Jango está lá no Estúdio 2, que também aprofunda, sabe das coisas, roda por aí e a notícia vem ali também certinha. Boa noite, Jango. Boa noite, doutor João, pastor Ricardo, é um prazer você de casa, telespectador, mais uma vez estarmos aqui nesse bate-papo na Atualidades, toda semana com as boas notícias, informações e a notícia comentada, como bem você colocou, João e o pastor Ricardo, que as pessoas de casa acabam tendo uma noção melhor de tudo aquilo que a mídia às vezes passa de uma forma muito rápida e aqui a gente dá realmente vários segmentos e dá uma noção melhor daquilo que aconteceu. É isso aí, a notícia comentada em Atualidades News. Vamos lá. Bom, pastor, o sistema Cantareira, hein? Vazão da água será reduzida em 15,5%, pastor. Pois é, a Sabesp, a Companhia de Água e de Saneamento de São Paulo, ela reduzirá cerca de 15,5% o fornecimento de água para as cidades atendidas no atacado do sistema Cantareira. Isso é informação que a empresa soltou aí na última quinta-feira. A vazão de água ela será reduzida de 33 para 27,9 metros cúbicos de água por segundo. Parece pouco, mas é muito, né? E ela lança também está tendo cortes na cidade de Guarulhos e um incentivo para que aqueles também que reduzam o consumo seja uma redução na parte financeira de 50% da conta. Então, aquele que atingir cerca de 20% até da redução do consumo de água, terá e será agraciado, vamos dizer assim, com essa redução de até 50% no valor da sua conta. Então, nós que recebemos água do sistema Cantareira, temos que estar cientes e economizar o máximo possível numa situação que estamos vivendo. Tá certo, olha aí. Solta lá pro Jango. O Jango, essa vazão vai comprometer a água aqui na nossa região. E o pastor falou isso no programa também. Você economizar a água, hein? E aí, Jango? Olha, foi muito bem colocado pelo pastor Ricardo e a Sabesp tem anunciado isso, porque existe o sistema Alto Tietê, Guarapiranga, que é todo o sistema Cantareira, que envolve a represa de Bragança Paulista. No ano passado, a capacidade dela estava em 59,6%. Esse ano, João, está reduzida a 14,9%, que foi anunciado, inclusive, na última segunda-feira. Então, nós que aqui recebemos a água da Sabesp, já foi cortada uma parte dessa água que ia para São Paulo, eles estão juntando Guarapiranga, o Alto Tietê e a Billings de São Paulo para tentar manter o abastecimento na Grande São Paulo, e em Guarulhos e nas cidades do ABC. Então você veja bem a situação que nós estamos. E aí as pessoas tentam agora jogar a culpa, criticar o governo, tal, isso, aquilo, por falta de ter planejamento com isso. Não existe, João. Infelizmente, as chuvas do ano passado, esse ano, o volume foi quase zero. Essa é a grande verdade. O volume foi muito pequeno. Sim. E com isso, o sistema que abastece, que recebe essa água, que é a nossa represa daqui, não tem realmente condições de estar mandando e enviando essa água para São Paulo. Já foi reduzido e vale a pena você, consumidor, não ficar com a mangueira ligada, lavando o carro, lavando a calçada, com a mangueirinha para lá e para cá. Vamos economizar, porque a água realmente pode faltar. Isso aí, olha lá. Bom, anexo do fórum aqui em Bragança será entregue em 4 de abril, pastor. Uma notícia boa para o nosso ex-prefeito estar respondendo, que está aqui presente, né? Mas o fórum local, ele confirmou para o dia 4 de abril. 4 de abril, às 9 horas da manhã, a inauguração das obras de ampliação do prédio, que teve início no ano de 2008,
né? Na gestão do Jango ainda aí. E essa previsão aí para o dia 4 de abril tá confirmado, né? E foi uma obra aí que tinha um término previsto para 2010. Sim. E acabou não acontecendo. A empresa vencedora na época da licitação, a MBG, o Jango vai confirmar lá depois, Construções, ela reincidiu o contrato, ela abandonou o serviço, teve várias paralisações, houve diversos aditamentos aí, foram assinados prazos e não foram cumpridos. E por isso tudo, então, só agora, dia 4 de abril, que será, até que enfim, inaugurada essas obras de ampliação do fórum. Tá certo. O Jango sabe bem toda essa questão e nós vamos lá. O Jango, finalmente, o anexo do fórum. João, foi uma conquista na época com o Marrei, que era secretário de Justiça, e o governador José Serra, e que liberou, junto com o doutor Paulo Lúcio, depois o doutor Júlio César, que era o juiz aqui de Bragança, e atualmente agora o doutor Laércio Mendes Ferreira. Nós fomos em São Paulo por diversas vezes para conseguir essa ampliação, não só para acomodar o Poder Judiciário, como também o Ministério Público, que hoje as condições do nosso fórum é muito pequena. E essa obra, João, começou com vários intempéries. A primeira empreiteira que ganhou acabou abandonando na fundação, houve uma segunda que acabou quebrando também, houve uma infelicidade de um assassinato do pai desse responsável por essa obra, ele acabou desistindo, largou mão de tudo. Aí houve a terceira, que foi a TD, a última que acabou ganhando realmente a licitação e entrega agora dia 4. Eu fico muito feliz, apesar da demora, como a gente sempre tem comentado isso, eu fui cobrado muito na época, mas fico muito feliz que a administração do Fernão Dias e o governador do estado, Geraldo Alckmin, vai estar aqui presente para estar entregando essa obra à população, não só de Bragança, como da região Bragantina, que usam aqui o nosso fórum local. Tá certo, olha aí, boa notícia. Bom, Michel Temer está com aí um abacaxi na mão. Movimento na Câmara lá de rompimento com o PT. E o Michel fala lá, acatarei a decisão do PMDB, pastor. Pois é, Michel Temer, vice-presidente da República e presidente licenciado do PMDB, né? O Michel Temer, ele disse que acompanhará a decisão do partido se ela for no sentido de não apoiar a reeleição de Dilma Rousseff. Então, está sendo criticado aí pelos rebelados, está sendo muito criticado. E o vice da Dilma, o Michel, em reunião aí que ele vai fazer o que for bom para o partido, incluindo até se tiver que romper com o PT. Olha aí, Jango, olha o Michel tá aí com um abacaxi na mão, ele tem que resolver isso. Se o PMDB apoia ou não o PT para as eleições deste ano, a reeleição da presidente Dilma. Jango. É a chamada, né, João, momento das negociações, dos acordos, dos acertos para as eleições que se aproximam agora em outubro. E o Michel Temer, ele é sábio, ele está no cargo de vice-presidente da República e ele está dizendo, eu respeito e acato o meu partido. Logicamente, João, que é uma estratégia dele para estar nesse momento podendo aumentar ainda mais o poder de barganha do partido. E o PMDB, João, formou na semana passada o chamado Brocão, junto com os demais partidos descontentes de oposição à presidente Dilma, que acabou criando realmente a chamada SEI, ou a CPI da Petrobras, que o Ministério Público já estava investigando. Então a coisa vem caminhando num momento e o PMDB, João, digam ou não, queiram ou não, é aquele partido que vai aonde ele sabe que realmente vai ter alguma troca na frente. Infelizmente, o partido do PMDB até ameaçaram lançar o Roberto Requião, que é senador pelo Paraná, candidato a presidente, mais um jogo para conseguir negociar e ter uma barganha melhor e mais cargos no governo, que é o que o PMDB mais tem. É isso aí. Bom, e a professora Maria do Socorro Braga, da Universidade Federal de São Carlos, olha lá, ela diz absorções aí na questão do mensalão não afeta processo. Pastor. Esta é a opinião da cientista política Maria do Socorro Souza Braga, como disse o senhor, da Universidade Federal de São Carlos. Ela diz que o abrandamento das penas de alguns condenados no processo do mensalão não será entendido pela sociedade como um triunfo da impunidade, bem porque ela entende que os principais atores, vamos dizer assim, os atores principais do mensalão já foram condenados, né? Mesmo que ainda aí o ex-deputado João Paulo Cunha, ele foi absolvido da acusação de lavagem de dinheiro, houve um abrandamento de penas aí para todos eles, mas
ela entende que isso não vai comprometer, que a opinião pública, isso não vai fazer com que isso tenha passado impune, já que foi tantos anos para se levantar e as condenações estão aí colocadas e vão ser cumpridas, eu creio. Certo. Bom, o Jango aí, professora lá Maria do Socorro, da Federal de São Carlos, ela afirma que isso aí não vai afetar nada sobre as condenações, como o pastor falou, aqueles que teriam que ser condenados já foram. E aí, Jango, como é que você vê? Ela afirma, né, como professora e cientista política, que foi um marco dos três poderes na história do nosso país. Ela tem afirmado isso categoricamente. João, eu vejo de um outro lado, e aí é a opinião dela que ela está emitindo, aqui eu vou estar colocando a minha opinião, o meu ponto de vista. Logicamente que foi um marco, foi uma coisa que mostrou que há justiça nesse país. O que a gente percebe e nota é uma disputa entre ministros. E nessa situação toda, tentaram macular um pouquinho a imagem do Joaquim Barbosa, que ele que foi o relator desse processo 470, né, essa ação penal, que acabou condenando todos. E alguns crimes agora foram tirados de um, de outro, no caso do Delúbio Soares, no caso do João Paulo Cunha, enfim, esses atores, né, como bem colocou o pastor, que faziam parte daquela quadrilha que alguns chamavam lavagem de dinheiro, enfim, a verdade é uma só. Eu vejo como uma disputa interna do próprio Supremo Tribunal Federal, essa questão toda que houve, essa diminuição de penas através de alguns ministros, como o Celso de Mello, como a Rosa Weber, né, e outros ministros, que o Fixer, que tem afirmado essa questão que houve uma confusão em alguns momentos. Então é a opinião dela, a gente respeita, mas eu vejo que houve uma mácula, assim, principalmente a figura do Joaquim Barbosa. Tá certo. Bom, e o Ministério Público aí, hein? Marrei versus Elias Rosa. Vão às urnas. Uma disputa tensa, pastor. Pois é, Márcio Fernandes, Fernando Elias Rosa e Luiz Antônio Guimarães Marrei. São protagonistas aí de uma corrida tensa para a chefia do Ministério Público Paulista. Eles vão disputar votos de 1.700 promotores. E 300 procuradores, né? Agora no dia 5 de abril. Os dois têm capacidade aí, bem porque de um lado o opositor, o Marrei, de 58 anos aí, ele foi aliado do ex-governador José Serra, né? E ele ocupou já 2 vezes a posição. Do outro lado temos aí o atual procurador-geral, que é o Elias Rosa, de 51 anos, né? E está lutando pela reeleição. Está lutando, também foi apoiado a última aí pelo Alckmin. Então eu creio que esses 1.700 votos serão muito bem disputados, mais os 300 procuradores. Olha aí, disputa tensa, Jango, para o Ministério Público, a chefia do Ministério Público. O Elias Rosa, né, 51 anos, e o Marrei. Marrei foi secretário e é ligado ao ex-governador José Serra. Então a gente percebe que há uma briga aí, né, desses 1.700 votos dos promotores, mais de 300 procuradores, é um colégio eleitoral de 2.000 votos. Eu vejo mais como uma briga política envolvendo Serra e Alckmin nessa questão. Serra e Alckmin, isso. No Ministério Público. Essa é a minha opinião, eu vejo dessa maneira, mas os dois, tanto o Marrei como o Elias, são realmente pessoas de gabarito e qualquer um deles que assuma, com certeza, esse conselho dará conta do recado, porque são competentes. Tá certo. Bom, pastor, e a Polícia Federal investiga suspeita de corrupção na Petrobras. Os agentes de Brasília, eles vão apurar se houve evasão de divisas em contratos da estatal com uma empresa holandesa e na compra de refinarias lá nos Estados Unidos. A Polícia Federal levou 9 meses para abrir este inquérito, né? Para ver se tem supostas irregularidades aí na compra da refinaria Pasadena, lá no Texas, nos Estados Unidos, pela Petrobras. E essa investigação aí, ela foi instaurada agora no último dia 11, né, na terça-feira. Então, vamos ver o que vai ser apurado aí, porque tem muita coisa a ser investigada. Ser investigada, hein, Jango? Olha a Petrobras aí sob investigação. Ficou numa saia justa o ministro da Justiça, o Cardoso, que havia um pedido de um deputado federal da Bahia, o Antônio Ibasi, que desde o começo estava levantando no Congresso Nacional, ele e mais alguns parlamentares, essa voz de que havia uma corrupção dentro da Petrobras, que esse dinheiro é vinculado à Holanda e aos Estados Unidos. E em superfaturamento de obras, em desvio de dinheiro, uma série de questões. Então agora o
o Ministério Público vai estar realmente instaurando, levantando, e a gente espera que seja apurado realmente para ver a veracidade disso. E principalmente, João, outra coisa que chama atenção, e nós falávamos isso em novembro e dezembro, eu com o pastor Ricardo e você, para você de casa, que ia estourar a Petrobras em março. Nós estamos em março, acabou estourando realmente essa CPI. Olha aí. Bom, e a presidente Dilma, ela imposta 6 ministros, pastor. A presidente Dilma Rousseff, ela antecipou, na realidade, no último dia 13 agora, a troca de 6 ministros. 6 ministros. E foi uma tentativa, de acalmar aí os partidos da base de apoio, né? Na base de apoio que impuseram 2 dias seguidos de derrotas para o governo. Então foram 2 dias seguidos de derrota lá na Câmara dos Deputados, liderados pelo PMDB. Então por isso ainda vai dar muito pano para manga aí. Tá certo. E aí, Jango, como é que você vê esses novos ministros? João, hoje é uma coisa absurda. Nós temos 37 ministérios. Imagine você, 37 ministérios lá em Brasília. A presidente Dilma, ela tentou fazer essa antecipação, porque alguns são candidatos a deputado, a senador ou até a governador em alguns estados, e ela tinha que fazer essa acomodação. E ela tentou, João, de uma forma velada, muito assim, segundo os cientistas políticos, aqueles que frequentam Brasília, de uma forma velada de tentar mostrar para o PMDB, eu estou com a força na mão. A prova é que lá em Portugal, ela deu uma entrevista, né, dizendo, né, que ela, né, estava feliz com o PMDB. Então a gente percebe que essa briga, essa guerra aí de braços, eu acho que quem perde com isso é o país nesse momento. Então a gente torce para que esses 6 ministros que assumiram, que nenhum dos ministérios chama atenção, João. São ministérios até políticos, vamos colocar assim, esses 6, do turismo, da cultura, da pesca, são ministérios da agricultura que acabam realmente não levando a nada nesse momento. Nós estamos aí no embate já das eleições a partir de junho, após a Copa do Mundo. Tá certo. Bom, pastor, olha aí os rebeldes da base PMDB, hein? Convocam ministros. E aí, pastor? É aquilo que eu estava dizendo, né? No segundo dia de rebelião da base aliada, a presidente Dilma Rousseff, ela sofreu nova derrota na Câmara dos Deputados. E depois aí de muita discussão, na comissão da Câmara, aprovaram aí, na última quarta-feira, dia 14, pedidos de esclarecimento de 10 ministros e de um secretário executivo e da presidente da Petrobras, que é a Graça Foster. Então a Dilma, porém, ela avisou o seguinte, ela avisou que não mudará a estratégia dela adotada até agora e aposta na implosão desse blocão aí, chamou de blocão, que vai explodir isso aí logo logo. Tá certo. Jango, os rebeldes já partem para convocar os ministros da presidente Dilma. João, esse chamado blocão está tentando impor uma força e mostrar do poder de barganha e o poder de força que eles têm. Aí você junta o PSOL, o PPS, os partidos que estão hoje na oposição, o PSDB, que estão contra essa questão do nosso momento com a presidente Dilma Rousseff. Aí esses rebeldes, chamados rebeldes do PMDB, se juntaram a esse grupo para mostrar, peraí, nós temos aqui bala na agulha. Então vamos convocar os ministros, vamos mostrar nossa força aqui, até aquilo que eles realmente pensam na frente de conseguir. Aí se eles conseguirem, via Michel Temer, via o Henrique Alves, a coisa se acomoda lá, isso aí acaba tudo em nada daqui a pouco, é Copa do Mundo, é eleições, João, e vai ficar por isso mesmo. Tá certo, é isso aí. Bom, e uma notícia aqui de pesquisa, hein? Mutação ligada a câncer é identificada, da hepatite C, quer dizer, tem uma mutação que aquela mutação ali, identificada, pode gerar um câncer em quem tem hepatite C. Isso é um avanço porque detecta precoce, hein, pastor? Uma mutação do vírus da hepatite C, o HCV, ele pode estar ligado ao surgimento de câncer de fígado em pacientes brasileiros, informa a pesquisa do Instituto Oswaldo Cruz. Esse estudo foi publicado em fevereiro no Journal of Medical Virology, né, Estados Unidos. Ele aponta para essa descoberta de um marcador precoce desse tipo de câncer em pessoas com hepatite viral crônica. Então, esse estudo já está sendo feito e, né, vamos ver aí ao longo desses dias o que vai sair aí para a gente poder ter realmente a informação mais precisa. Verdade, olha aí. Aí, Jango, um avanço e pesquisa brasileira, hein? Brasileira. E o americano publica, porque no Brasil você não vê publicação nenhuma, mas o americano, ele gosta das coisas bem evidentes. Documento. Coisas
avançadas, documentam e publicam. Jango. Do Instituto Oswaldo Cruz, né, o biólogo brasileiro Oscar Rafael do Carmo Araújo, que defendeu essa tese quando estava ainda estudando medicina, isso há alguns anos atrás. E ele sempre afirmou isso, que poderia, principalmente o câncer de fígado, ser identificado através dessa mutação. Então, parabéns aí ao Oscar, né, ao Dr. Oscar, que vira agora uma figura como cientista internacional, já que foi publicado em revistas americanas e, logicamente, em Harvard e nos Estados Unidos, vão estar agora olhando com outros olhos para o Instituto Oswaldo Cruz e principalmente pelo biólogo brasileiro Dr. Oscar. Verdade, é isso aí. Bom, e pastor, procura por imóveis cresce 158% no Rio, pastor. A alocação de imóveis e quartos por períodos curtos, né? Por períodos curtos, não para de crescer no Rio de Janeiro, que é a cidade da final da Copa do Mundo, né? E tem um dos maiores sites aí, que é o Airbnb. Ele colocou aí cerca de 6 mil anúncios na cidade do Rio de Janeiro. E mais da metade já está com reserva. E olha, a preços exorbitantes. Preços de imóveis aí que sejam, que tem aluguel aí, valores que de R$300 dias, tem uns aí que passam de R$1.000 por dia. E alguns aluguéis aí até, acreditem, 390 mil. Então, o pessoal vai fazer de tudo aí para poder lucrar com essa Copa do Mundo, ainda mais a final lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, não é verdade? Isso está aquecendo e muito o mercado imobiliário. Bom, quero saber também do Jango, o que acrescentaria para o Jango aí? O aluguel de casa também para o Mundial custará 390 mil mensais, perto do Itaquerão também, que o pastor falou. E aí, Jango? É o campo do Corinthians, né? O futuro campo do Corinthians. Itaquera ficou uma área super valorizada, até pelo estádio e, logicamente, agora pela Copa do Mundo. Então, logicamente, que as pessoas que têm imóveis no entorno de Itaquera vai ser um bairro, eu digo isso daqui 5, 10 anos, um dos mais valorizados de São Paulo. Digo isso porque hoje é Zona Sul e Zona Oeste de São Paulo. A Norte e a Leste são mais ou menos. Mas onde situa o Itaquerão hoje, Itaquera vai ser com certeza. E logicamente que as pessoas, os turistas que vão vir, tanto para o Rio de Janeiro, como bem colocou o pastor, em São Paulo, logicamente que a rede de hotelaria, aluguéis desses imóveis por curta temporada, o preço que seria de R$300, R$400, chega a R$1.800 dia. Então você imagine isso, vai ser o lucro que o Brasil terá com a Copa do Mundo em alguns segmentos. Bom, é isso aí, olha. Nós vamos ter que ampliar aqui esse bloco, hein, pastor? É verdade, passa muito rápido. E o pessoal está até pedindo. Eu acredito que quem está em casa agora tá vidrado, está ali conectado com a gente, mas passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Bom, nós vamos aumentar o bloco, porque realmente... Blocão, João. Vamos fazer um blocão, né, Jean? Vamos do blocão. Bom, quero agradecer ao pastor. Pastor, semana que vem, hein? Semana que vem eu quem agradeço ao senhor, a toda a equipe, e um abraço bem forte para vocês. Deus abençoe e continue na programação da TV Altiora. Tá certo. Quero agradecer também o Jango, que está lá no Estúdio 2. Jango, obrigado e até a semana que vem. Olha, nós vamos aumentar o bloco. João, quero agradecer a você de casa, ao telespectador, ao pastor Ricardo, e dizer que estaremos, se Deus quiser, semana que vem aqui, levando sempre a boa notícia e a boa informação. Essa é a função da TV Altiora, a TV que veio para ficar. Um abraço e a todos tenham uma boa semana. Bom, é isso aí. Jango e o pastor Ricardo Rossi estarão aqui a semana que vem, e eu prometo que nós viremos aumentar o bloco, porque muita informação e o pessoal eles estão pedindo, pastor. É o comentário, doutor João, só queria deixar aqui